Ale Oliveira, aqui na turma do Bate-Bola nesse segundo tempo. Muito boa noite, Ale. Boa noite, viu, Cirilo, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Ale, suas expectativas para o Superclássico de amanhã? Estaremos juntos no Gigante da Pampulha. Eu tenho uma esperança, na verdade, né, um otimismo, né, que embora o jogo não deva ser aberto, né, naturalmente, uma final desse tipo não é um jogo só, mas eu tenho uma expectativa da melhor apresentação dos dois times nesse ano de 2026, né, porque a verdade é que os dois times têm um grande potencial, mas estão devendo, né. Você pegar aí tanto Atlético como Cruzeiro, você vai destacar alguns momentos nessa temporada. Por exemplo, o Atlético acho que teve bons momentos contra o Palmeiras, o Atlético teve um bom segundo tempo contra o Cruzeiro, né? E fica mais ou menos por aí, né? O Cruzeiro teve o primeiro tempo contra o Atlético, né? O Cruzeiro teve o primeiro tempo contra o Botafogo, mas que ficam apagados, né? Porque foram derrotas, né? Então, mas você não teve assim uma grande atuação nem de Cruzeiro, nem de Atlético. E eu tenho essa expectativa, não de um jogo franco, um jogo aberto, normalmente não é, mas de atuação individual melhor desses times, até pela necessidade, pela importância, pela rivalidade. E aí, como consequência, coletivamente os times também jogando a sua melhor partida. Pelo menos é o sonho maluco do Gugu, né? Pelo menos é o que a gente espera de um jogo que tem realmente cercado de muita expectativa, né, Cirilo? Com certeza. Há pouco os nossos repórteres trouxeram as primeiras informações do Superclássico, já eles vão voltar. Do lado do Cruzeiro, o Ale, há expectativa pela repetição do modelo recente adotado pelo Tite, com 5 meio-campistas na essência, digamos assim. Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Christian, Gerson. Além do Caio Jorge como centroavante, o único atacante de ofício, digamos assim. Você acha que é a melhor escolha para o Superclássico, Ale? Eu acho que é a que ele pode fazer, né? E a gente tem dito aqui que o Tite, ele gosta sempre de um cara mais agudo pelo lado do campo. Ele até tentou, mas hoje ele não tem esse cara para jogar. Porque o Sinisterra fica no DM mais tempo do que no campo, e o Arroio ainda está muito cru, né? Ele até tentou, deu a condição de titular para o Arroio, mas taticamente ele é muito carente ainda, né? Então é complicado você manter um jogador com esse tipo de deficiência tática entre os titulares, né? Dito isso, acho que hoje é o que ele tem mais ou menos de melhor. O Mateuzinho talvez fosse uma possibilidade, mas também quando entrou acabou não se firmando. Eu particularmente gosto mais do Gerson trabalhando pelo lado direito, né, com a perna boa para dentro, tanto para servir como para chutar. Acho que foi onde ele viveu o melhor momento dele no Flamengo. Mas de qualquer maneira ali, pensando no coletivo, no que ele podia ajeitar, eu acho que é isso aí que o Tite, não é o ideal na cabeça do Tite, nem na minha cabeça, mas é o que ele tem de melhor para esse momento. Como é que você vê, Edu, a utilização do Gerson no Cruzeiro, nesses primeiros momentos no Cruzeiro, em múltiplas funções, né? Em qual você prefere o Gerson jogando ou não tem preferência? Não, eu prefiro aqui encaixar melhor no coletivo da equipe. Eu acho que é isso que o Tite está tentando fazer. Ele tenta num primeiro momento ali pelo lado direito. Eu acho que não conta o primeiro jogo do Gerson, que ele jogou mais centralizado, porque o Matheus Pereira estava sendo poupado ali. Era um Cruzeiro mesclado. Então, pela direita, talvez seja onde o Gerson rendeu mais na carreira, ok. Mas, coletivamente, encaixou no Cruzeiro? Acho que não. Acho que o Cruzeiro perdeu um pouco da sua força no jogo sem a bola, principalmente pela direita, com a ausência do Christian. Então, o Tite volta com o Christian para a direita. O Christian, por ali, eleva o nível de jogo do William, que quando não tem o Christian, cai. E o William não vem bem nos últimos jogos. Então, para manter o Christian, para elevar um pouco o nível do William, você tira o Gerson dali. E é um cara que tem a capacidade de fazer outras funções. Tentou jogar com o Gerson vindo de trás, como segundo homem de meio de campo. Mas a partir do momento em que o Lucas Silva volta à equipe, o Cruzeiro tem um ganho. É impressionante. Todo treinador que chega tira o Lucas Silva do time. Todo treinador que chega e tira o Lucas Silva do time, volta com o Lucas Silva do time. Porque o time com o Lucas Silva melhora. E foi assim que aconteceu agora com o Tite também. Quando o Lucas Silva volta para a equipe, o Cruzeiro tem uma melhora. E aí o Gerson começou na direita, sentiu falta do Christian.
Veio pro meio, sentiu falta do Lucas Silva, traz pro lado esquerdo, onde não tinha ninguém entregando. O Christian pela esquerda, que até a posição mais de origem dele do que pela direita, não foi bem, fez falta na direita. O Arroio não tá ali, não é o que se espera ainda dele. Acho que é um cara que pode evoluir muito, é jovem, tem que ser melhor trabalhado, florear menos o jogo, ser mais objetivo. Mas também não fez a diferença nem na esquerda nem na direita. O Wanderson não agrada o torcedor. O Sinisterra machucou novamente. O Bruno Rodrigues chegou recentemente. Então, se na direita o Christian é um cara que entrega e traz mais equilíbrio para a equipe, se no meio o Lucas Silva traz mais equilíbrio para a equipe, traz o Gerson para a esquerda. E ali eu acho que ele encontrou, eu não sei se eu posso chamar de formação ideal. Vamos chamar de formação ideal para o momento. Para esse momento de pressão, de um Cruzeiro que demanda mais equilíbrio. Então o Gerson na esquerda talvez não seja a melhor versão do Gerson, mas pode ser que para o momento do Cruzeiro seja a melhor versão para a coletividade da equipe, para o equilíbrio desse Cruzeiro. Então, o Gerson na esquerda, para o momento, para o Cruzeiro das últimas semanas e da final, talvez seja a melhor versão. Do lado celeste, olha, acho que a tendência é que os repórteres, os comentaristas tenham maior chance de acerto quanto a essa escalação na prévia. Do lado atleticano, o que você espera e o que você faria, Ale? Eu acho que também tá menos difícil do que era com o Sampaoli, né? Com o Sampaoli era muito complicado você tentar adivinhar o que o argentino faria com o time titular, até porque ele tem uma coisa que pega muito para os jogadores, né? Que ele não respeitava a verdade do campo e da bola, né? Do quem estava jogando melhor era titular. Isso ele tinha muita dificuldade de fazer, tinha muita dificuldade de repetir formação, né? Mudava muito o time, que dificulta muito o entrosamento. Você pode pegar os principais times do mundo, por melhor elenco que eles tenham, você tem uma repetição nos principais jogos, né? Então ali era muita dificuldade. Mas o Eduardo Domingues, embora esteja começando, ele dá indícios que ele vai manter mais ou menos uma base, né? A gente não sabe o que aconteceu nessa semana, né? Ele teve a amostragem aí do jogo contra o América, ele teve uma semana cheia de treinamentos para tentar fazer os seus testes. Fato é que isso deve ter passado na cabeça do treinador argentino. Se ele mantém mais ou menos uma linha, por mais que tenham sido poucas as vezes que esse time jogou junto, você tem uma ideia do que o time pode render. Se ele tenta mudar, aí já é uma experiência nova que a gente não sabe o que pode acontecer, porque no treino pode ter tido um resultado e no jogo pode ter outro, né? Então, se ele inventa muito também, à medida que ele pode surpreender o adversário e o time pode encaixar, como ele não viveu aquilo, como ele não experimentou aquilo, pode ser que não dê certo. Então, acho que ele vai com uma formação mais tradicional. Eu também não mudaria muito. Claro que tem uma dúvida ali na lateral direita, né? Se ele sente mais segurança no Preciado, se ele vai com o Natanael, se ele vai improvisar o Alan Franco, que eu não faria. Eu acho que o Preciado foi contratado para ser o titular, até agora não jogou bem, mas é um cara que tem condição, é um cara que já provou que é bom jogador. Então, quem sabe nesse tipo de jogo grande, né, com o jogo mais importante do ano até agora para o Atlético e para o Cruzeiro, ele volte a render. Ele tem o Júnior Alonso, que tem a confiança dele, que tem mais segurança para sair jogando. E ali o Tressoldi, que eu acho que é o que ele vai fazer. Ele tem um meio campo hoje que é sólido, né? Com o Maicon, com o próprio Alan Franco, Vitor Hugo e Scarpa, eu manteria. Além do Renan Lodge no lado esquerdo, né? Que é indiscutível. E aí a mudança, né? Além do Hulk, eu colocaria o Dudu, para ter um cara de velocidade ali, para ter um cara que tem um entrosamento eficiente com o próprio Hulk, e também para explorar os contra-ataques, as descidas. O Cruzeiro deve querer ficar um pouco mais com a bola, e eu acho que esse cara de velocidade pode ser importante. Então, na minha escalação ideal do Atlético, eu iria com Dudu e Hulk no ataque.